Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Dando sequência ao nosso item 6 do nosso roteiro, né, intitulado aí A Reencarnação, a gente vai gravar agora um episódio para vocês conversando sobre a infância, necessidade, importância aí da infância e sobre o esquecimento do passado. Então, se você tem alguma dúvida aí sobre esse tema, fica com a gente até o final. Esse podcast, esse vídeo, esse canal se chama Vida Após a Vida. Meu nome é Gustavo, estou aqui com o Biel, o Gabriel Marino, e por trás das câmeras temos o Lucas Polesca e a Bruna nos ajudando com a edição e divulgação de todo esse material. Já passo a bola aí para o Gabriel iniciar a explanação dele. Sejam bem-vindos todos aí, vamos com tudo. Então, esse tema ele é um pouquinho mais curto. A gente vai acabar juntando, né, isso com o próximo, fazer os dois em um único vídeo, para a gente dar sequência então, nos nossos estudos, para a gente finalizar, pelo menos por enquanto, o tema de reencarnação. Então é importante, né, a gente saber que quando a gente se aproxima do momento de reencarnar, a gente entra num estado de perturbação, né? E o espírito ele vai perdendo pouco a pouco a consciência, né, de si mesmo e de tudo em volta. E a gente fica por um tempo numa espécie de sono, né, onde as nossas faculdades ficam aí latentes por um tempo. E por que que isso é necessário? Para que isso, né? Para que mais esse trabalho? Isso é necessário para que o espírito ele tenha um novo ponto de partida, né? Para que ele possa começar de novo e esquecer nessa nova existência, nessa nova oportunidade, tudo aquilo que possa entravar o caminho dele. Então a gente renasce mais forte. E quando eu falo mais forte, não estou dizendo, obviamente, moralmente, intelectualmente, né? Porque fisicamente não tem maneira de ficar mais frágil do que se tornando criança de novo. Então, a partir desse momento, a partir do nosso nascimento, as nossas ideias elas vão tomando impulso gradativo, né? Elas vão acontecendo de maneira gradativa à medida que os nossos órgãos, os nossos sentidos se desenvolvem, né? Então, por isso que a gente pode dizer que ao longo dos primeiros anos, o espírito realmente é verdadeiramente uma criança, porque nele estão adormecidas todas as ideias que formam a fundo realmente o caráter dele. Então, durante esse tempo que os instintos estão adormecidos, o espírito ele é muito mais maleável. Por isso mesmo que ele é mais suscetível às impressões que vão formar, vão modificar, vão reformar a nossa natureza e fazer com que a gente progrida, né? E acaba que torna muito mais fácil a tarefa que os pais são incumbidos, né, de nos educar e de nos reformar. Porque se a gente viesse do 0 a 0 como é hoje, a dificuldade que seria passar por isso, né? E por isso que realmente facilita bastante, né? Então a infância começa com o nascimento, né? Para a gente definir aí a parte biológica da coisa, né? Começa com o nascimento e vai ali até o início da puberdade, quando começam a adolescência. Então, durante a infância, a criança ela não só muda com a idade, né? Ela também vai revelando características individuais. A criança vai aos poucos se apresentando, né? Dizendo a que veio. E para o espiritismo, ela é completamente necessária, né? Ela é muito necessária. Ela é um período de repouso para o espírito encarnado, né? Onde ele tem o objetivo de se aperfeiçoar. E durante esse período, o espírito ele está muito mais acessível e suscetível às impressões que ele recebe, né? Então, as diferenças individuais que a gente consegue observar nas crianças, elas vão resultar de 4 fatores principais. Primeiro, extremamente biológico, que é a carga genética herdada dos pais. Isso influencia e influencia bastante. Segundo, a educação recebida, um fator cultural muito importante na formação do caráter. Terceiro,
tendência instintiva que anda muito junto com a quarta, que são as ideias inatas que o espírito já traz consigo ao renascer, né? De tudo aquilo que ele já sabe, que ele já vivenciou e que já realmente faz parte das características dele, né? E não, obviamente, não fisicamente falando. E essas transformações que ocorrem, né, durante a infância, inúmeras transformações aí neurofisiológicas, bioquímicas, elas vão seguir as leis da genética, tendo em vista, como a gente viu em episódios anteriores, a personalidade infantil que está prevista no planejamento reencarnatório. Então, a educação da criança, ela vai propiciar para o espírito as condições de se desenvolver intelectual e moralmente, né? E aí também vai propiciar a ele as condições para conquistar novas conquistas mesmo, né? De conseguir novas conquistas ao longo do tempo. Então, essas tendências instintivas, essas ideias inatas que eu comentei que andam juntas, elas vão surgindo aos poucos, sob a forma de, digamos, lembranças que vão surgindo em fragmentos, né? Tanto de conquistas quanto de fracassos, que a gente já traz com a gente de outras existências. E por que eu não me lembro, então, né, dessas vivências? Não seria mais fácil se eu já me recordasse de tudo? Assim, facilitaria pra caramba muita coisa, né? Se eu já viesse sabendo, já viesse me lembrando. Mas é importante a gente destacar que essa memória, ela está bloqueada por um motivo muito sério, né? Só assim o espírito consegue realmente aproveitar todos os benefícios, né, que a reencarnação traz como objetivo. Essas lembranças das vidas passadas, elas trariam para a gente gravíssimos inconvenientes, gravíssimos riscos, né? Em todas as circunstâncias, ela traria muita perturbação nas relações sociais, né? Exemplo, frequentemente o espírito vai nascer no meio social em que ele já viveu. É muito difícil em que ele nasça, por exemplo, numa família com quem ele nunca teve contato em vidas anteriores. Geralmente, ele nasce num núcleo familiar com quem ele já divide experiências já ao longo de muitos anos, de muitas existências. Então, imagina só, você está aí na sua família, junto com seus pais, você nasce lembrando que você fez um mal a eles ou que eles já fizeram mal para você uma vida passada, por exemplo. Não precisa nem citar aqui, né, os inconvenientes de reconhecer neles inimigos antigos, né? O ódio só ia renascer e a gente ia perder aí a oportunidade de perdão, a oportunidade de convívio, e a gente ia ser impedido de vivenciar o resgate de várias faltas, né? Ou aí, de aproveitar realmente várias oportunidades de aprendizado, né? E de todo jeito ele ia se sentir extremamente humilhado quando fosse o contrário, né? Quando fosse um prejuízo para o outro, por exemplo, né? Então é por isso que quando nasce, o homem traz com ele o que ele adquiriu antes, mas em um novo ponto de partida, né? Sendo beneficiado com esse esquecimento, porque sinceramente pouco importa para a gente saber o que foi antes, né? Não faz diferença absolutamente nenhuma na nossa vida, né? Ah, mas se eu soubesse como eu era antes, se eu soubesse tudo que eu fiz, eu não conseguiria identificar em mim o que é ruim, o que é mal e, consequentemente, reformar isso com maior facilidade, com maior destreza? De jeito nenhum, né? As nossas atuais más tendências já falam para a gente com muita clareza o que é que a gente precisa corrigir, né? E é nisso que a gente precisa concentrar a nossa atenção, porque já é tanta coisa que a gente consegue perceber na gente mesmo, né, que precisa de mudança. Para que a gente quer mais, né? Então a ideia é que a gente se foque exatamente nesses pontos que a gente consegue perceber no nosso próprio comportamento, né? Então as crianças vão ser os seres que Deus vai mandar para uma nova existência, uma nova oportunidade, né? E para que não seja aplicada nelas uma severidade excessiva, Deus dotou as crianças de todos os aspectos da inocência. Mesmo quando são crianças
que são dotadas de vários maus hábitos, as más ações vão ser escondidas por essa capa fofa, né, da inocência, da inconsciência. Mas é importante a gente lembrar que essa inocência não é, de forma alguma, superioridade real. Ela não é superior ao que ela era antes por estar nesse estado de inocência e consciência, né? Pelo contrário, é a imagem que elas deveriam ser, né? Exatamente dessa questão da inocência. E não foi apenas pelas crianças que Deus deu esse aspecto de inocência. Foi também, principalmente pelos pais, porque elas necessitam do amor deles, né? Aí vem a frase que a gente escuta principalmente das mães. Ah, mas independente do que meu filho fosse, eu ia amar ele de todo jeito. Não ia, não. Não amaria, não. Por mais que a gente entenda como um amor condicional, ele não é tão incondicional quanto a gente pensa, né? Ele só é assim exatamente porque a gente tirou a gente não tem acesso às condições que acabariam com ele. Assim, todo o conhecimento de sofrimento, de batalha, de conflitos anteriores, né? E esse amor ele ia se enfraquecendo gradativamente, né, à medida que fosse revelado um caráter aí mais áspero e mais intratável. Mas com filhos bons e dóceis, a gente consegue dedicar toda a nossa afeição e cercar as crianças de todos os cuidados que a gente recebe e cerca desde sempre. Então, a partir do momento que os filhos não mais precisam dessa proteção e dessa assistência, que é dispensada durante 15, 20 anos aí em uma criação saudável, a gente começa a ver o surgimento do caráter real e individual, né? A famosa verdade nua e crua, né? Começa a aparecer. Por isso a gente vira, poxa, mas quando era criança ele não era assim. Por que ele está assim agora? Né? Vai se conservar bom se realmente era fundamentalmente bom. Mas vai sempre trazer com ele as características que estiveram ocultas ali durante a primeira infância. Inclusive, não é muito racional a gente considerar a infância como um estado normal de inocência. Vê se a gente não consegue identificar, eu tenho certeza que todo mundo conhece pelo menos uma criança que é dotada dos piores instintos, né? Mesmo numa idade que ela não pode ter tido nenhuma influência, que ela não teve nem tempo de aprender a ser daquele jeito, né? A gente fala, poxa, esse menino realmente ele nasceu ruim desse jeito, né? Ele não tem como assim? De onde que veio isso? Né? Já fica aí o questionamento no ar para a resposta que a gente já sabe, né? E a infância tem ainda outra utilidade. Né? O espírito ele só vai entrar na existência corporal com finalidade única, né? Que é de se aperfeiçoar e de se melhorar. E essa delicadeza da criança, ela vai tornar, como que eu posso dizer? Ela vai tornar ela mais branda, né? Mais acessível aos conselhos dos mais velhos, né? Dos educadores aí. Né? E que a gente espera que essa educação faça ela progredir. Ia dizer alguma coisa? E não, ia só falar a palavra que você estava procurando aí, da acessibilidade, porque nesse período, se elas têm essas tendências mais para lá do que para cá, é justamente por isso que nascem crianças, para que os pais possam aproveitar essa argila um pouquinho mais maleável e dar a essa argila um contorno que de fato se espera, né? Para que ao assumir a criança, de fato, a sua encarnação, né, com o encerramento do aprimoramento dos órgãos físicos, ela possa contrapor a realidade dela com aquela realidade que os pais lhe ensinaram e ali, de maneira consciente, optar por como vão, de fato, conduzir a encarnação delas. Se com aquilo que era a essência que elas tinham, se com aquilo que os pais lhes entregaram, ou se com aquilo que é o produto das duas coisas, né? A criança que já tinha uma índole positiva e
reafirmou isso com os pais, a criança que tinha uma índole negativa e reafirmou isso com os pais, ou a criança que tinha negativa e conseguiu, de fato, virar a chave com a educação dos pais, ou era uma neutralidade e conseguiu aprimorar alguma coisa ou outra, enfim. Exatamente isso. E é nessa fase que a gente consegue, né, reformar as características com uma facilidade muito maior, né? E principalmente reprimir as más inclinações que a gente traz com a gente. Por isso que a infância não é só útil, necessária e indispensável, né? Mas ela também é consequência natural de todas as leis de Deus, né? E é nesse sentido que tanto a paternidade quanto a maternidade são consideradas uma verdadeira missão, né? Porque é ao mesmo tempo grandioso, assim, sublime, o dever que envolve, né? Mas ainda mais do que a gente pensa, porque a gente tem noção disso, mas é absurdamente maior a responsabilidade que a gente tem quanto ao futuro daquela criança, né? Deus coloca o filho sob a tutela dos pais, a fim de que os pais dirijam a criança pela senda do bem, né? Pelo caminho, enfim, de tudo que é bom e belo. E já deu esse fator facilitador, né? Essa organização tanto biológica quanto moral, né? Espiritualmente falando, frágil, né? Tornando a criança aí propícia a receber todas as impressões que os pais conseguirem passar. Mas muitos pais, né, eles acabam com outros objetivos, né? Assim, mais preocupados em fazer com que os filhos gerem frutos, e aí, na questão material, falando do que realmente reformar o caráter do filho, né? E, por outro lado, quando os pais gastam com o filho todas as energias, todo o fervor, né, toda a vontade de realmente fazer com que vire uma pessoa de bem e acaba não se tornando isso, é importante a gente dizer que os pais não têm culpa absolutamente nenhuma, né? Que é aquela questão de não depende só da criança dos pais para que atinja esse objetivo. E uma coisa muito interessante é que esse estado de infância, né, ele parece ser universal nos diferentes mundos, né, não só na Terra. Porque Kardec pergunta para os espíritos, né, no livro dos espíritos, se indo de um mundo para o outro, se o espírito passa por uma nova infância. E os espíritos respondem para ele o seguinte: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Então bem da maneira como os espíritos respondem em geral no livro dos espíritos, né, as respostas muito interessantes, dando para a gente essa impressão, essa sensação de que em todos os mundos habitados existe sim a infância. Por isso, não precisamos nem continuar aqui a discussão da importância, da utilidade, da necessidade da existência dela. É isso aí, Biel. Então, ela se torna essa porta de entrada do espírito na sua encarnação. Ela tem não um peso, mas ela depende intimamente da personalidade, da individuação daquele espírito, combinado isso com a atuação que aqueles pais vão dar para aquela criança. E o que a própria natureza nos explica, né, é aquele formatinho mais cabecinha, aquela coisa toda, né, que inspira atenção, que inspira cuidado, e uma característica que eu acho que é igual em todo ser humano. Eu não sei qual que é o barulho que mais te incomoda, mas para mim o barulho que mais incomoda é o do choro de uma criança, né? Se você tá num avião, se você tá na casa mesmo e tal, e uma criança começa a chorar, você já começa ali a pensar tudo que é possível você fazer para interromper aquele choro, porque óbvio, a criança está precisando de alguma coisa, né? Mas o barulhinho também. Então você começa a fazer de tudo para entregar ali o cuidado, e a criança é aquela esponja, né?
Não adianta falar, não fala, não faça. Ela vai, tudo que ela vê, ela vai replicar. E quanto mais você falar, não fala, não faça, mais ela vai fazer e falar. Então, se quer uma ferramenta boa para educar um menino, tá aí o tal do exemplo, né? Olha o exemplo que você vai dar e desde cedo ele vai começar a projetar aquilo lá. E aí a gente entra no segundo aspecto da nossa conversa aqui de hoje, que é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado, ele não é uma questão definitiva, uma questão fechada, uma questão acabada. Porque, embora eu não lembre quem eu fui, o que eu fiz, como é que eu fiz, o que dia que eu fiz, aonde que eu fiz, em que país, em que cidade, tal, eu tenho uma memória afetiva, emocional sobre as coisas. E quando eu estou na frente do Biel, eu não lembro o que a gente fez na vida passada, mas eu tenho uma inspiração presente que me dá um monte de fichas, um monte de evidências, um monte de ferramenta para eu interpretar como que pode ter sido. Acho que o Biel não ia aturar ver minha cara 4 horas todo dia que a gente senta para gravar se não houvesse uma afinidade entre a gente. Imagina se ele visse a minha cara e pensasse, nossa, que vontade de dar uma paulada no Gustavo. Isso provavelmente teria durado 3 episódios, talvez 2, alguma coisa assim, e a gente não estaria gravando mais. Então, um fator que o Biel falou, será que não seria, a pessoa pode se perguntar, será que não seria mais eficiente eu lembrar tudo que eu fiz na vida passada e que aí eu já chegava nessa aqui pronto para corrigir tudo e acabado? Pois é, mas você está olhando só para o lado positivo. Quantas coisas da sua encarnação você sabe que você fez errado, você sabe que você não deveria ter feito, você sabe que machucou outra pessoa, você sabe que não é útil, você sabe que faz mal para o seu corpo, para sua mente, para o seu cérebro, e você continua fazendo aí, mesmo sabendo disso aí tudo. Imagina se, associado a isso, você também soubesse todos os equívocos do para trás. Será que o tanto de coisa boa que isso pode produzir é maior ou menor que o tanto de coisa ruim que isso pode produzir? Será que você não iria, então, tirar satisfação da pessoa que você viu e lembrou disso, daquilo outro? Ou então, quando alguém viesse te propor um negócio, você fala assim, mas você me passou a perna lá atrás, agora eu não confio mais em você, e desfaz toda a oportunidade que o Deus, o universo, estava ali construindo para vocês se reajustarem, mas já que você lembra, você, não, isso aqui não vou fazer mais. Então, é uma situação que a memória, ela iria conduzir a sua atuação na vida. Ou seja, você não estaria atuando livremente, você estaria atuando pelo impulso da sua memória. Então, tudo que você faz e não faz de forma livre é contrário à lei divina, porque a lei divina pressupõe uma liberdade de atuação. Então, se você já chega aqui no planeta com uma agenda, para o bem ou para o mal, essa agenda tira a sua liberdade de agir. Né? Então eu vou ter lá uma lista. As pessoas que me fizeram mal, eu vou agir de uma forma, as que me fizeram bem, eu vou agir de outra forma, e perde-se ali o poder de arbitrar, de decidir caso a caso, situação a situação, a escolha pelo bem em detrimento do mal. Porque fazer o bem, pouco importa a memória que você tem da pessoa. O bem é sempre o bem, assim como o mal é sempre o mal. Né? É claro que numa situação pode ser uma coisa, numa situação pode ser outra. Não estamos falando que o mesmo fato vai ser sempre bom, o mesmo fato vai ser sempre mal. Estamos falando que fazer o bem vai ser sempre resultado, produto da sua inspiração, da sua interpretação face ao caso concreto. E é isso que a gente precisa se impulsionar a fazer, independente da memória, da dor de barriga, do nó na garganta, do eu não vou com a cara daquela pessoa, quando encontra na rua, cumprimento. Oi, estende a mão. Criando eu ali o contexto, o cenário, a forma como eu vou compartilhar minha vida com a outra pessoa. Então, fica essa primeira questão. Esquecer o passado permite que a gente tome propriedade, posse, né? Então, permite que a gente se emposse das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio,
e que sejamos senhor de nós mesmos. Então, o que vai definir o que o Gustavo vai fazer na situação A, B, C, D, E é a interpretação que o Gustavo dá à situação A, B, C, D, E e não a memória que ele tem da situação A, B, C, D, E. Isso está lá na questão de número 392 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, aí a gente falou o que isso poderia trazer de bom, poderia trazer muita coisa de bom, mas o que isso poderia trazer de ruim? E a gente acredita que esse lado da balança pesa muito mais. Então, é até uma forma de evitar que a gente cometa muitos erros. Mas aí poderia pensar assim, isso atrapalha o progresso científico. Por quê? Se é uma pessoa que estudou a vida inteira a melhor forma de fazer uma cirurgia cardiovascular, quando ela retorna ao planeta, por que ela já não retorna com a memória de tudo que ela estudou lá atrás? Ela pode não retornar com a memória, mas existe quase que um imã na cirurgia cardiovascular que atrai ela para aquilo ali, quase com uma forças, como é que chama? A força atômica para aquilo, que ela não consegue nem evitar aquilo. E aí, quando ela chega diante da situação, tudo aquilo que ela lê ressoa dentro da cabeça dela de uma forma muito diferente daquele que está lendo aquele assunto pela primeira vez. E o progresso científico evoluiu, não é aquele funk, não, evoluiu desde o momento em que ela estava encarnada e ela voltou para o planeta. Ou seja, outras pessoas continuaram estudando aquilo. Se ela volta com o conhecimento dela, ela perde tudo aquilo que o próprio planeta e os cientistas e os pesquisadores avançaram nesse próprio tempo. Então ela volta atraída para aquele tempo e com a possibilidade de recuperar tudo aquilo que foi estudado e que foi desenvolvido no meio tempo. Então, ela não perde a possibilidade do conhecimento, muito pelo contrário, ela está muito mais atraída para aquele conhecimento e muito mais preparada para interpretar, entender, estudar aquilo, diferentemente daquela pessoa que tem várias encarnações estudando lei, texto, filosofia e vai se sentir muito mais atraída para esse outro campo da vida. Então já temos aí um outro elemento. Né? E para a gente bater, né, fechar o tema, a gente pode reafirmar aquilo, está lá na questão de número 300, agora 393 do Livro dos Espíritos. A gente não tem lembrança exata do que fomos, fizemos, quisemos, mas a gente tem uma intuição. E se é muito importante para a gente conhecer, eu quero muito conhecer, eu quero muito saber, analisa suas inclinações, analisa seus interesses, analisa o que você procura fazer diante da vida, analisa os fatos da vida aos quais você se sente mais atraído e mais interessado, e você vai conhecer um pouquinho do seu passado, você vai conhecer um pouquinho da sua construção como ser humano, um pouquinho da sua construção de pretérito, né? Então, a gente fica aqui com essas importâncias sobre o esquecimento e quando se coloca o maior problema do esquecimento, que seria avançar, que seria impedir o progresso científico, a gente pode tirar esse da mesa, porque não impede. Tanto não impede que os espíritos que aqui ficaram continuam progredindo. Tanto não impede que aquela pessoa, quando retorna, ela tem já uma atração por aqueles temas que ela tanto desenvolveu e a possibilidade de retomar aquilo que ela continuou. Ninguém é proibido de estudar um tema, ou de pesquisar um tema, ou de conhecer um tema. Não tem essa vedação, muito pelo contrário. Aí a gente cada vez mais populariza mais a educação e torna a educação mais acessível, justamente para que os espíritos que têm as suas áreas de conhecimento possam acessar essas áreas do conhecimento, independentemente de onde eles reencarnarem. Já está aí a internet, já está aí um monte de meio que possibilita que uma pessoa retome as suas linhas de estudo, as suas linhas de progresso e trabalhe em conjunto com todo o planeta e com todos os espíritos que reencarnam aqui e ali e também pesquisam e também se interessam por esses temas. Então, esquecer o passado é muito mais útil do que inútil, traz muito mais elementos positivos do que negativos.
E eu estou explicando tudo isso aqui, mas eu também queria saber todo o passado, gente. Eu estou explicando isso aqui com um pouquinho de dor no coração. É porque eu sei que é melhor dessa forma. Mas se me perguntar se eu gostaria de saber, é óbvio que eu gostaria de saber, porque eu sou gente como a gente, né? Eu também quero saber o que foi que rolou, mas eu entendo que é melhor assim. Voltando lá no exemplo das nossas últimas aulas, é claro que eu queria tomar sorvete todo dia, comer picolé e ter uma dieta que eu nem me preocupasse, mas eu sei que não é melhor para mim, então eu vou seguindo o que é melhor para o momento que a gente está aqui. Devolvo para o Biel, se ele quiser falar qualquer coisa. Não, é isso aí. Realmente não tem mais nada a acrescentar. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todo mundo aí. Esse é o encerramento do nosso sexto tópico, intitulado Reencarnação. É claro que a gente não esgotou o tema, é claro que todo mundo deve pesquisar, estudar, conhecer, desenvolver aí dentro dos seus próprios métodos, mas fica aqui uma base para vocês avançarem sobre o tema. A gente aguarda sua inscrição, seu like, seu joinha, envia isso aqui para sua tia do WhatsApp, para sua avó, para sua amiga, para quem você acha que vai gostar aqui do texto. Eu tenho que fazer um agradecimento especial a todo mundo que me ajudou nesse momento aqui a entender um pouquinho da parte de biologia, da parte de reprodução, da parte do organismo feminino aí, que eu desconhecia, para a gente falar sobre esses temas de reencarnação. Obrigado a todo mundo que me deu uma moral aí e vamos com tudo. Valeu, Biel, até o próximo estudo.